Aleluia, graças a Deus, amados. Nós vamos meditar e nesta noite eu quero convidar você para que venhamos reportar ou voltar à palavra de domingo. Por quê? Eu acredito, eu estive vendo a pregação de domingo, ou a transmissão, ela ficou comprometida. Por isso, eu quero repetir nesta noite a palavra de domingo, porque eu acredito que nós precisamos receber mais e mais do Senhor. Por isso, eu quero continuar nesta noite a falar sobre o tema fé. E para isso, eu convido você a abrir a sua Bíblia no texto de Gênesis, no capítulo 41, versículo 46, aonde a palavra de Deus nos diz o seguinte: era José de idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Amados irmãos, irmãs, quando nós olhamos para esse texto, percebemos das grandes lutas, mas também observamos os grandes livramentos que Deus concedeu ao seu filho José. Quando nós olhamos para essa palavra ou para esse texto, querido, nós percebemos a história de José, nós percebemos que cada adversidade, que cada teste que José enfrentou, ele foi aprovado. Então, queridos, nós precisamos entender que todas as provações que muitas vezes inesperadamente vêm contra a nossa vida, vêm sobre as nossas vidas, são testes que Deus permite acontecer nas nossas vidas para que possamos crescer, sermos moldados para receber o melhor de Deus para cada um de nós. Todas as provações, quando você olha para a história, você percebe que todas as provações inesperadamente vinham sobre a vida de José e que muitas vezes ele não tinha, ou melhor, em nenhum momento ele tinha culpa, mas que ele enfrentou. Era preciso que José enfrentasse, era preciso, melhor, que José passasse por cada uma daquelas provações, ainda que muitas vezes fosse difícil, mas que ele pudesse continuar crendo nas promessas de Deus. Que Deus não havia esquecido, que Deus estava com ele, que Deus não havia abandonado. Trazendo para as nossas vidas não é diferente, queridos. Nós também passamos por provações todos os dias. E assim como Deus estava com José, Ele também está conosco todos os dias. Não importa quais sejam as adversidades que eu e você temos passado ou vamos passar. Entenda, Deus é contigo. Interessante que eu olho para essa história de José e percebo que José, ele usa a fé. Fé esta que o levou a transformar em vantagem todas as adversidades da sua vida. E que muitos cristãos ficam no fundo do poço por não saber lidar com as adversidades. Quando as lutas vêm, quando os problemas vêm, as pessoas, os cristãos começam a imaginar que Deus o abandonou, que Deus não está mais olhando, que Deus não está ouvindo a sua oração. Mas eu quero te convidar nesta noite, meu querido, a fazer como José. Fazer como José, o que ele faz? Ele usa a fé e transforma em vantagem todas estas adversidades para a sua vida. Por isso que nesta noite, meus queridos, você e eu precisamos saber que a fé nos capacita a enfrentar, a processar e a solucionar todas as dificuldades que surgem na nossa vida, especialmente aquelas que surgem inesperadamente. Entenda uma coisa, meu irmão, só a força da fé nos prepara para administrar adequadamente cada situação que vivemos. Muitos cristãos, muitas pessoas, quando se deparam com as dificuldades, perdem o controle. Elas acham que não tem mais jeito. Elas vê tudo de maneira negativa, não são capazes de ver nelas uma oportunidade ou na situação uma oportunidade de manifestar a glória de Deus
na vida delas. E aí que eu e você precisamos entender, queridos. Olha, o texto diz que José já estava com 30 anos quando se apresentou a Faraó, o rei do Egito. Isso nos leva a entender o quê? Que o José, queridos, ele não passou uma semana, ele não passou um dia, ele não passou um mês ou alguns meses só na prisão. Não, a Bíblia diz que ele passou vários anos preso. E ele já estava agora com quantos anos? 30 anos. E é aí que eu quero que você entenda, queridos, por que José usou a força da fé. Porque eu entendo que a força da fé, ela muda tudo na nossa vida. Só a fé faz a pessoa ter atitudes poderosas. Entenda isso. Só a fé faz a pessoa ter mudanças de comportamento. E mais, só a fé faz a pessoa ver a vida pelos olhos de Deus, ou como Deus vê. E saber que tudo está cooperando para o seu bem, ainda que aos olhos humanos, diante dos sentimentos da carne, pareça uma adversidade incontrolável ou intransponível. Mas você crê que o Deus que você serve vale a pena continuar crendo nele, mesmo passando, vivendo em meio a essas adversidades. Por isso, nesta noite, eu quero vos falar sobre esse tema, queridos. Crendo em Deus em meio às adversidades. Por que eu quero dizer, ou por que eu estou dizendo isso, queridos? Por que eu estou falando isso nesta noite, meus queridos? Porque quando se crê em Jesus, quando você olha para a palavra de Deus e você percebe que Jesus, quando ele entra na história, quando você coloca em exercício a sua fé em Jesus, você só tende a ganhar. Não há derrotas, há só vitórias. Mas eu quero vos falar, queridos, que infelizmente existem pessoas cristãs que muitas vezes elas não têm essa atitude de José. Não tem essa atitude de José. Por exemplo, existem 3 tipos de pessoas ou 3 grupos de pessoas que eu e você temos percebido, ou quem sabe nós temos estado diante dessas pessoas. Eu espero que você não faça parte de nenhum desses 2 primeiros grupos que eu vou citar, mas que você olhe e comece a fazer uma avaliação para a tua vida. Será que eu estou fazendo parte deste grupo? Que são reações ou tipos de reações perante as adversidades que eu e você talvez temos. Por isso eu quero que você abra o teu coração nesta noite, meu querido, para que Deus ministre no teu coração, que o Senhor, o Espírito Santo fale a tua vida, o que precisa ser mudado. Quais são as necessidades que você precisa buscar no Senhor, no Espírito Santo de Deus? Por isso, o primeiro grupo de pessoas que eu quero enfatizar nesse momento são as pessoas que sempre desistem das coisas. Esse grupo de pessoas são aquelas que estão vivendo no quase. Quase consegue, quase chega, quase fez, sempre. Mas na verdade elas estão distantes dos desafios, elas têm preguiça de tudo, não conseguem deixar a sua zona, entre aspas, de conforto. Que conforto não existe nada. E elas estão vivendo somente no quase. Esse é o primeiro grupo de pessoas, pessoas que sempre desistem. O segundo grupo de pessoas são as pessoas que são acomodadas.
Pessoas que são acomodadas sempre vão até uma determinada altura, querido, uma até determinada caminhada, mas de repente elas param, elas desistem, elas se acomodam porque acham que já deram o seu máximo e que não são dignas de subir mais um topo na vida. Elas se conformam, acham que está tudo bem. Mas existe o terceiro grupo de pessoas e eu espero que você faça parte deste terceiro grupo de pessoas, que são as pessoas que usam a força da fé. Eu espero que você faça parte deste grupo que faz uso da força da fé. Por que eu estou dizendo isso, queridos? Por que eu estou enfatizando isso? As pessoas que fazem uso da força da fé são aquelas pessoas que estão buscando novos desafios. São aquelas pessoas que estão reavaliando seus valores. São aquelas pessoas que estão buscando novos objetivos, que nunca param de crescer, que elas sabem que Deus tem mais e muito mais para elas. Elas sabem que o Deus a qual elas servem é um Deus sem limites, que tem muito mais. E a minha pergunta para você nesta noite é: você quer crescer? Você quer vencer? Você tem que estar disposto a crescer na sua vida espiritual. Você tem que estar disposto a querer mais de Deus na sua vida. Você tem que estar disposto a buscar do Espírito Santo na sua vida a cada dia, queridos. Por isso que a palavra de Deus, eu quero que você abra a sua Bíblia no texto de 2 Pedro, ou melhor, leia comigo 2 Pedro capítulo 3, o versículo 18. Olha o que essa palavra nos diz, 2 Pedro capítulo 3, verso 18. Diz: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória tanto agora como no dia eterno. Sabe o que é isso, queridos? Para que você e eu tenhamos uma vida sólida e com bons fundamentos, nós precisamos de crescimento. Nós precisamos de conhecimento da graça de Deus, do Espírito Santo, intimidade com o Senhor. E isso leva tempo, exige dedicação, exige suor e muitos joelhos no chão, meu querido. É preciso que você esteja disposto a aprender, a crescer, a superar os obstáculos. Você precisa estar disposto a não ver as provações como algo, como castigo na tua vida. Que há pessoas que olham para a vida e quando Deus permite uma prova, ela não vê como um teste, como algo que Deus está colocando para você crescer. Muitas vezes a pessoa olha e vê como castigo. E logo diz: Deus não me ama, Deus não me quer. Então é preciso que você esteja disposto, é preciso que você aprenda a superar os obstáculos e ver as provações como algo que Deus quer ensinar a você, que quer fazer você crescer, que você não veja as provações como algo negativo. Mesmo que você esteja enfrentando grandes provas, mesmo que você esteja enfrentando grandes desertos, profundos vales, não desista, meu irmão. Não desista, minha irmã. É cedo demais para você querer abrir mão. Pare de reclamar. Aprenda a lidar com as adversidades. Aprenda a lidar com as adversidades. É importante que você, meu querido, aprenda a lidar com as adversidades, mas também ensine isso aos teus filhos para que eles, no futuro, saibam defender-se na vida e aprender que quando Deus nos coloca diante de um teste, é para o nosso crescimento, é para o nosso bem. Por isso, cresça na graça e no conhecimento
de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, meu querido irmão, minha irmã, eu quero vos falar sobre esse tema que eu e você precisamos trazer para as nossas vidas nos dias de hoje. Crendo em Deus em meio às adversidades. E eu entendo que uma das formas de você viver em meio às adversidades desta vida ou nesta terra, segundo o texto que nós acabamos de ler, queridos, quando você olha para esse texto de Gênesis, você olha para a história de José, você percebe que ele já não está mais com 17, 18 anos. Não, ele está agora com 30 anos. 30 anos. E ele é levado à presença de Faraó. Quais são, ou digamos, quais são as formas de você viver em meio às adversidades? Crendo em Deus. Quais são? Primeira delas, a primeira lição que você precisa levar para a tua vida, meu querido irmão. Mude suas vestes. Mude suas vestes. Quando você olha para a vida de José, você percebe isso. Olha o que diz Gênesis capítulo 41, versículo de 1 a 4. O que diz? Passado 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Parecia-lhe achar-se ele de pé junto ao Nilo. O versículo 2 diz ainda: do rio subia 7 vacas formosas, à vista e gordas, e pastava no carriçal. Após elas subia do rio outras 7 vacas feias à vista e magras, e pairava junto às primeiras nas margens do rio. As vacas feias à vista e magras comiam as 7 formosas à vista e gordas. Então acordou Faraó do por sono. Quando você olha para esse texto, queridos, o que nos leva a entender? O texto diz, versículo 1 diz que passaram-se 2 anos. Não era 2 anos somente que José estava preso. Passaram-se 2 anos que José havia interpretado o sonho do copeiro e do padeiro-chefe. É isso que o texto nos fala. Mas fazia muitos anos que José estava preso. Os 13 anos estava preso já José ali naquele lugar. E você olha para esse texto, queridos, que quando Faraó ele tem esse sonho, percebe-se que Deus estava se revelando a Faraó algo para o sonho, melhor, para promover o seu filho José. E o que é que Deus faz na vida de Faraó? Deu a ele um sonho. E ele então manda o que? Chamar José, porque ele já havia consultado todos os sábios do Egito. E olha o que diz o texto, queridos. Isso nos leva a entender que Deus deu a esse sonho, melhor, esses sonhos, ao rei Faraó, um homem incrédulo, a fim de libertar e cuidar do seu povo e do seu filho chamado José. Olha o que o texto nos mostra, queridos. O versículo 40, o capítulo 41, no versículo 32 de Gênesis capítulo 41, versículo 32, diz: o sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus e Deus se apressa a fazê-la. Eu quero ler um outro texto que nos fala no Salmo de número 75, versículo de número 6 e 7, diz: porque não é do Oriente, não é do Ocidente, nem do deserto que vem o auxílio. Verso 7, Deus é o juiz. A um abate, a outro exalta. Ainda Provérbios capítulo 21, versículo de número 1 e o versículo 2. Versículo 1 diz: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. O versículo 2 diz: todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. Tanto o texto
texto de Gênesis, como Salmo de número 75, versos 6 e 7, Provérbios 21, de 1 a 2, nos fala, queridos, que Deus, Ele tem um controle de tudo e todas as coisas. E esta palavra de Gênesis 41, verso 32, é uma palavra do próprio José, quando ele diz que Deus, ele tem pressa em fazer. Deus tem pressa. E o Salmo 75 diz que não é do deserto, não é do Oriente, não é do Ocidente que vem o auxílio, porque é o Senhor que tem o controle de tudo e todas as coisas. Ele exalta aquele que é humilhado. E aí quando você olha para o Provérbios 21, diz que ele, Deus, tem o controle de tudo, inclusive do coração do rei, inclusive da vida do rei. É aí que eu quero que você entenda que Deus inclina o coração de um incrédulo para abençoar o seu filho. Não é isso que diz Gênesis 41, verso 14? O que nos diz? Então Faraó mandou chamar a José e o fizera sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Olha o que diz esse texto, queridos. Olha bem o que diz essa palavra. O versículo diz que Faraó mandou chamar José. E José, o que ele faz? Ele tira a barba. Ele muda suas vestes para se apresentar a quem? A Faraó. É isso que eu quero que você entenda nesta noite, meus queridos. Há pessoas que têm orado, há pessoas que têm buscado, há pessoas que têm colocado a sua vida na presença de Deus. E Deus tem feito, Deus tem continuamente operado na vida dessa pessoa. Mas a pessoa, ela não tem mudado as suas vestes. Quando eu falo de vestes, eu quero que você entenda, queridos. Eu não estou falando, eu estou falando de uma forma simbólica. É isso que você precisa entender. Quando você olha para o texto aqui, que Deus começou a mudar a sorte de José. E o que José faz? Ele mudou a sua roupa para se apresentar a Faraó. E isso tem um significado. Porque quando Deus começa a restituir os bens na vida de alguém, essa pessoa precisa mudar a sua roupa. E quando eu estou falando de roupa, estou falando de uma forma simbólica, ou seja, representa você tirar a angústia, você tirar o medo, a fobia, você tirar essa tristeza, a lamentação do teu coração, dos teus lábios. Vestir roupas novas é você tirar essa roupa da murmuração. Quando você olha para o texto, você percebe que o texto nos fala que José, ele tirou as roupas de prisioneiros e vestiu uma roupa nova. Eu posso aqui dizer assim, uma roupa da fé, do positivismo, da coragem, da esperança, pensando consigo, não vou voltar mais para essa masmorra. Deus ouviu a minha oração. Deus é comigo. Deus está comigo. Louvado seja o Senhor. Eu tenho certeza que José, com certeza, ao barbear, ele cantarolou, agradeceu. Quem sabe as suas lágrimas se misturaram naquela espuma, né? No sentido de ele estava barbeando e dizendo para o seu coração, para a sua alma: Deus existe. Deus existe. Sabe o que é isso, queridos? Que você também precisa mudar as suas vestes. Tire essas vestes que muitas vezes você tem feito uso dela o dia todo, todos os dias, da murmuração, do medo. O que vai ser de mim? O que Deus vai fazer? A palavra de Deus em Isaías, queridos, eu quero que você abra, ou melhor, você leia comigo esse texto. Isaías é um texto super conhecido,
Mas eu quero que você faça dessa leitura a tua oração, mas uma oração profética. Quando você olha para o capítulo 61 de Isaías, nos primeiros versículos diz que o Espírito de Deus está sobre mim. Para quê? Aí o versículo 3 diz: para que você seja diferente, para que você mude as suas vestes, para que você ande diferente, para que você viva diferente. Ele diz: e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chame carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Olha o que o texto de Isaías 63 diz: que você precisa viver diferente, que você precisa ser diferente. Aonde você vai, aonde você entrar, se aquele lugar está parecendo um lugar de luto, de tristeza, um lugar contaminado pela tristeza, você tem que levar alegria. Se aquele lugar está sendo contaminado pelo pensamento negativo, pelo pessimismo, pela derrota, você precisa mudar o coração daquelas pessoas que ali estão, irmãos. Quando você encontra um irmão que começa a falar mal dos governantes, que você seja diferente, não se une a ele para malhar os governantes. Não importa quem seja o político, eles precisam da tua oração. Ao invés de você falar mal, ao invés de você postar vídeo, que muitas vezes você não sabe se é verdadeiro ou não, a Bíblia diz que Deus te colocou nesta terra para que você venha usar a cada dia da autoridade que Ele tem dado a você, para que você seja, como diz o texto, chamado carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Mas olha o que diz ainda Isaías 61, versículo 10, meu querido. Olha o que diz aí: regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com o manto da justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Entendeu, queridos? Como você precisa ser daqui para frente? Como você precisa viver daqui para frente? Eu e você precisamos ser diferentes. A Bíblia diz que José agora estava com roupas novas. O rei mandou chamá-lo. E ele veste umas roupas novas. Vestes de louvor, veste de salvação, manto de justiça, turbante de autoridade, enfeite sacerdotal, joias, proteção e honra. Quando Deus começa a restaurar a vida de uma pessoa, Deus quer que essa pessoa tire as roupas velhas. Quais são essas roupas velhas? A angústia, como eu falei, o medo, o pecado, os desejos carnais e mais, a murmuração. Deus quer que você coloque as roupas da alegria, da autoridade, da justiça, do amor. Deus quer que você seja diferente, meu irmão. Deus quer que você viva para a glória do Senhor, no nome de Jesus. Mas há uma segunda lição que eu e você precisamos trazer para as nossas vidas, queridos. E eu entendo que é uma das formas que você pode viver em meio às adversidades crendo em Deus. Essa segunda lição é: primeiro, nós falamos que você precisa mudar suas vestes. Segundo, você precisa mudar seus pensamentos.
Olha o que diz a palavra de Deus, queridos. Quando você olha para a palavra de Deus, você percebe em Gênesis capítulo 41, versículo 15, 16, nos diz assim, o texto, Gênesis capítulo 41, o verso de número 15. Eu quero ler com vocês essa palavra, esse versículo, que nos diz assim: Este lhe disse, tive um sonho. Isso o Faraó falando para José. E não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito que, quando ouves um sonho, pode interpretá-lo. Agora você vai ver o que foi que José disse. Verso 16. E respondeu José a Faraó, dizendo, isso não está em mim. Deus dará a resposta de paz a Faraó. Olha o que José faz aqui, queridos. Ele não confia nos seus dons, ele não confia na sua pessoa, ele confia em quem? Em Deus. Ele exerce uma fé poderosa em Deus para interpretar os sonhos de Faraó. Quando o Faraó conta para ele os sonhos, talvez, eu não sei o que você imaginaria, o que você pensaria, o que você falaria, mas eu tenho certeza que você começaria a imaginar de uma forma pessimista, dizendo, olha, eu, sinceramente, isso aí não tem jeito. Isso é um bicho de 7 cabeças, não tem condição nenhuma da gente saber. Você entendeu, queridos? É aqui que eu e você precisamos entender. Primeiro, você precisa mudar suas vestes. Segundo, você tem que mudar os seus pensamentos. Pare de pensar no pior. Pare de pensar de maneira negativa. Pare de pensar que as coisas que estão acontecendo e que mesmo que Deus tenha revelado, Deus tenha falado, Deus tenha mostrado na sua palavra e você ainda não está crendo que Ele está com você. Você ainda não está crendo na promessa de Deus. Olha o que diz o texto, que Faraó, ele conta os seus sonhos a José, ele revela os seus segredos a José. E José, ele não deixa que o pessimismo tome conta da sua alma, do seu coração. Pelo contrário, ele simplesmente diz, isso não está em mim. Mas Deus dará uma resposta de paz a Faraó. Em outras palavras, Deus está mostrando que quando ele promove ou recompensa uma pessoa, ele quer que essa pessoa entenda que não é mérito dela, é desígnio de Deus, é propósito do Senhor, é propósito do Senhor na sua vida. Por isso, meu querido, abra o teu coração, mude os seus pensamentos, comece a viver diferente, comece a olhar para a vida com os olhos da fé, crendo nas promessas do Senhor. Você imagina, para José foi fácil ficar esse tempo todo nas masmorras, preso naquela prisão, e mais injustamente. Por isso eu entendo, queridos, eu acredito que uma das formas de você viver em meio às adversidades, crendo em Deus, em terceiro lugar, mude sua maneira de falar e de agir. Mude a sua maneira de falar e de agir. E quando você olha para o texto de Gênesis, capítulo 41, os versos de números 41 e 42 a 44, nos diz assim a palavra do Senhor. Disse mais Faraó a José, vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Verso de número 42. Então tirou Faraó o seu anel de sinete
da mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. Mas, verso 43, e fê-lo subir ao seu segundo carro e clamava diante dele, inclinai-vos desse modo. Inclinai-vos desse modo, o constituiu sobre toda a terra do Egito. Olha o que diz, vou repetir o texto. E fê-lo subir ao seu segundo carro e clamava diante dele, inclinai-vos desse modo, o constituiu sobre toda a terra do Egito. Ainda o versículo número 44 disse ainda Faraó a José, eu sou Faraó, contudo sem a tua ordem ninguém levantará mão ou pé em toda a terra do Egito. Sabe o que é isso, queridos? Deus no controle, Deus fazendo, Deus operando, Deus fazendo aquilo que de fato Ele é poderoso para fazer. Eu quero dizer a você que está ouvindo essa palavra nesta noite, como tem sido a tua fala nesses dias? Como tem sido o teu agir nesses dias? Como você tem testemunhado? Mesmo diante das provas, mesmo diante do deserto, mesmo vivendo ou caminhando pelo vale. A Bíblia diz que José esperou o agir de Deus na sua vida. Deus fez na sua vida. E o que Deus fez, usou Faraó para abençoar a vida de José. O versículo que nós acabamos de ler, que Faraó deu o seu anel a José. Isso significa o quê? Representa o quê? Autoridade. Você está entendendo? Em outras palavras, Deus deu poder a José. Deus usa a vida de Faraó para dar essa autoridade, autoridade de vida, autoridade de morte. Você está entendendo, meu querido? E isto é poder de rei. E você, queridos, irmão, irmã, você também tem esse poder. Deus deu esse poder a você. Por isso que a palavra de Deus em Romanos, capítulo 5, o versículo 17 diz que pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e ao dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus ressuscitou, está à destra do Pai, cheio de autoridade. E ele otorgou essa autoridade a você também. A Bíblia diz que Deus deu a você a autoridade. E aí você começa a olhar para a vida de José, você percebe que José, ele exerce essa autoridade. E com você não é diferente. Olha o que Provérbios 18, 21 diz, que a morte e a vida estão no poder da língua. O que a bem a utiliza, come do seu fruto. Você tem poder de rei, meu querido. A Bíblia diz que foi isso que aconteceu na vida de José. Deus deu a ele esse poder. O poder de rei, poder sobre todas as coisas. Olha o que diz o versículo 45 de Gênesis 41 melhor. Gênesis 41, versículo 45. O texto nos diz o quê? E a José chamou Faraó de Zafenate Paneia e lhe deu por mulher a Azenate, filha de Potifera, sacerdote de On, e percorreu José toda a terra do
Egito. Ainda Gênesis capítulo 41, versículo 46, nos diz assim: era José da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Você entendeu, queridos? A Bíblia diz que Deus usa a vida de um incrédulo para fazer desse homem chamado José rei, para fazer desse homem sacerdote e mais, para fazer desse homem um profeta. Você, meu querido, também tem o poder de rei, de sacerdote. Você tem o dom de justiça, de poder para reinar em vida. Porque Deus, ele colocou em você um coração de campeão. Deus colocou em você uma mente de vencedor. Deus colocou em você um espírito de conquistador. Portanto, você não pode olhar para a situação ou para a vida adversa, para o deserto e achar que está tudo bem. Não, você precisa viver pela fé, exercendo a cada dia a fé que o Senhor te deu. Quando você olha para Gênesis capítulo 45, versículo 8, nos diz assim: não foste vós que me enviaste para cá. Olha o que José está dizendo, queridos. E sim Deus que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. O que José está dizendo aqui? O que esse texto está nos falando, queridos? Esse texto nos leva a entender, queridos, que quando nós que servimos ao Senhor, compreendemos. E aqui o texto nos fala que José, ele compreende, ele está falando do poder de Deus, da soberania de Deus. Ele está falando, olha, eu passei por tudo isso. E eu estou aonde estou. É porque Deus assim permitiu. Você precisa entender isso, queridos. Não importa o deserto que você talvez esteja passando esses dias. Não importa quais sejam os vales que você talvez tenha que percorrer. Entenda uma coisa, meu querido. Apenas entenda. Faça como José. Compreenda e entenda que tudo é permissão do Senhor. E quando José diz, olha, assim não foste vós que me enviaste para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó, senhor de toda a sua terra e como governador em toda a terra. Isso nos leva a entender algo grandioso, queridos, que nós precisamos aprender nesta noite. Quando nós olhamos para esse texto, o que o texto nos diz aqui, queridos? O texto está dizendo que Deus colocou José como pai de Faraó, como profeta. Era ele que ia profetizar, era ele que ia dar a palavra, era ele que ia falar. Mas o texto também nos diz que o Senhor deu a José a autoridade como sacerdote. Ele ia estar, segundo o próprio texto diz, acima de tudo e de todas as coisas, a palavra, o mandar, o agir seria dele. E mais, não só isso, mas o texto diz que ele tinha também o poder de rei. O que significava isso? Ele era o governador do Egito. Por isso, quando ele diz, olha, pai de Faraó, senhor de todas as suas terras, né, de sua casa, ele está falando de sacerdote. Quando ele fala pai de Faraó, ele está falando de profeta. Quando ele fala senhor de toda a casa, ele está falando de sacerdote. Quando ele fala governador do Egito, ele está falando de rei. Rei. E o que isso tem a ver comigo e com você, queridos? Tudo a ver. A Bíblia nos fala, queridos, que Deus tem algo para te falar, para você, para mim, para você nesses dias. Que com você não é diferente. Com você é assim, meu querido. Deus fez de você um profeta por onde você passar.
Lembra de Isaías 61? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. E assim vai o texto, nos diz, onde as pessoas estão sem esperança, você leve a esperança, onde as pessoas estão feridas, você leve a cura, onde as pessoas estão com espírito de tristeza, né, abatido e tudo mais, você possa levar o quê? Alegria. Então você é profeta desta geração. Mas o texto diz que você também, meu querido, para Deus você é o que mais? Sacerdote de toda a sua casa. É você que precisa entender que o sacerdócio está nas suas mãos. Mas diz a palavra, queridos, para Deus você é assim, profeta por onde você passar, sacerdote de toda a sua casa, mas também você é filho do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Por isso, nesta noite, meu querido, abra o teu coração. Deixa Deus ministrar na tua vida, na tua casa, na tua família. E receba esta palavra no nome de Jesus. Amém.